para a glória do teu nome, para a nossa vitória. Amém e amém. Amém, povo. Por sentar, vamos lá começar a lição 8. Muito bem. A unção para o serviço sacerdotal. Atos 1:8. Primeiro texto aí. Atos 1:8. A unção para o serviço sacerdotal. Enquanto mais alguns irmãos estão chegando, eu tenho que pedir sempre para vocês, compartilhem os vídeos do canal. Você sabe como é que funciona o YouTube? Você sabe como é que funciona o YouTube? O YouTube funciona assim. Se tiver mais gente comentando e mais like, ele amplia a visibilidade daquele vídeo. Se o vídeo não tiver nenhum comentário, nem like pequeno, aquele vídeo fica com pouca visibilidade no YouTube. Independe de quantas pessoas tiverem no canal. Nós temos 1.880 pessoas no canal. Mas se o vídeo não for curtido, comentado, ele fica com visualização de 50 pessoas, só isso. É assim que funciona. O YouTube só libera mais o vídeo se tiver mais gente interagindo com aquele vídeo. Entenderam? Se interessando pelo vídeo, comentando, dando like. Quanto mais vocês participarem nos vídeos que nós fazemos aqui, mais o YouTube entende que há interesse. Aí ele abre mais o leque. Se a igreja não curte os vídeos, se vocês mesmo não fazem nada com os vídeos que a gente faz aqui, ele fica pequenininho lá. Ele não avança, não adianta que não avança. O YouTube não libera. Depende de mais manifestação da igreja. A gente ensina coisas aqui tão excelentes. Quantos gostaram da aula da semana passada? Foi uma aula plena, perfeita. Visualização dela, 100 pessoas. É pouco. Podia estar com 1.000 e tantos. Mas depende dos membros da casa compartilhar aquele vídeo, comentar, dar like. Vocês mesmo não dão like lá no vídeo. Já se satisfizeram ao vivo? Ajudem a espalhar a visão, irmãos. Ajudem a manifestar a palavra para outras pessoas. Eu peço sempre, você não entende o mecanismo. Nós podemos ser maiores na internet, influenciar mais gente no Brasil todo, até fora do Brasil, mas tem que ter participação da igreja. Eu sozinho não consigo. Eu mesmo curto lá o meu próprio vídeo, porque para aumentar o número de like. Mas vai ver os likes lá, 12 likes. Aqui tem 40 e tantas pessoas. Se vocês todos dessem like no vídeo, o vídeo crescia. É assim que se viraliza um vídeo. Agora já dei essa aula de YouTube, vamos para a aula de EBD. É participação, queridos. Senão a gente vai ficar pequenininho para o resto da vida. Eu quero crescer. Quem quer crescer? Eu quero que a palavra se expanda. Então vamos dar like, curtida, compartilhar os vídeos. Não custa nada e é bênção. Vamos lá, lição 8, Atos 1:8. A unção para o serviço sacerdotal. Leia aqui comigo, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Primeira observação nesse texto maravilhoso. Recebereis poder, capacitação divina. Para quê? Quando desce o Espírito Santo, né? Ao descer o Espírito Santo. Qual é a função de descer o Espírito Santo sobre a igreja? Sereis minha testemunha. Para manifestar Jesus ao mundo, precisamos do poder, da unção. Ok? Mas já de posse da unção, qual é a finalidade? Ser testemunha no mundo todo. Então, a primeira coisa que eu quero incutir na mente de vocês é que já recebemos o Espírito, todos nós podemos ser testemunhas. Todos, sem exceção. Não está se falando aqui de dons espirituais, não está se falando ainda de cargos que o Senhor estabeleceu na igreja. Está se falando de todo aquele que recebe o Espírito Santo, recebe para ser testemunha de Cristo. Amém? Isso aí é para todos, 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 todos. Avança aí para mim. Nessa lição veremos que o Espírito Santo foi derramado do alto pelo Pai, por Jesus,
sobre a igreja com um propósito de serviço. Serviço sacerdotal. Todos os santos são ungidos para servir dentro do corpo de Cristo e também servir a criação, como representantes de Deus e de Cristo. Uma igreja de sacerdotes reais. Uma das coisas que mais sumiu do inconsciente coletivo cristão é que todo aquele que é de Jesus é sacerdote. A culpa de nós não enxergarmos isso de maneira clara hoje, primeiro, é porque a cultura religiosa tirou isso da igreja. Foi lá atrás, quando a Igreja Católica assumiu lá atrás, não é? Tomou as rédeas do cristianismo ocidental, ela separou o clero, os vocacionados, dos leigos, o restante da congregação. Chamou o restante da congregação de tudo de leigo, povo. E aí só o clero é sacerdote. O padre, o bispo, o frei, esses são sacerdotes. Essa ideia de separação está até hoje, herdada da Igreja Católica Romana. Você pergunta numa igreja, na sua igreja tem um sacerdote? O que o povão vai dizer, o povo cristão evangélico? Tem, é o pastor, é o bispo, é o apóstolo. Por que eles só enxergam aqueles líderes como sacerdotes e não se enxergam como sacerdotes? Se todos que receberam o Espírito Santo são mediadores. Sacerdote é mediador entre Deus e os homens. Todos somos representantes de Cristo e do Pai. Todos. Mas como não há essa consciência, fica assim uma ideia de invalidez, de não ter poder, de não ter autoridade para fazer. Então isso é um grande problema. A palavra de Deus é clara. Todos fomos ungidos com o mesmo Santo Espírito para sermos um sacerdócio real. Assim como o próprio Filho de Deus foi ungido para exercer seu sacerdócio entre os homens, assim também a igreja deve proceder. Atos 10, 38, textos conhecidos, vamos lá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Perceba então, queridos, que a unção sobre Jesus tinha uma finalidade. Qual era a finalidade? Abençoar, ó. Andou por toda parte fazendo bem. Curar, libertar, pregar. Ou seja, servir. A unção que recebemos é para servir, todos. À semelhança do Filho de Deus. Servir, abençoar, curar. Libertar pela pregação, pela palavra. Então, servir é inerente a quem recebeu a unção. Recebeu a unção, serve. Todos. Se você não recebeu a unção, você nem sequer é de Cristo. Não é? Gálatas fala isso. Se não tem o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo, nem é dele. Mas se você é dele, se uniu ao Senhor, é um Espírito com ele. Então participa do mesmo Espírito. Sendo assim, você também é ungido. É outro equívoco, chamar de ungido só o líder. Quem é o ungido da igreja? É o líder. Não. Todos que receberam o Espírito Santo são ungidos. Todos. Essa falta de consciência de ter a unção também limita na hora da ação. Se eu não acho que eu sou capacitado divinamente, eu não faço. Mas você foi capacitado quando recebeu o Espírito. Independente de que função você vai exercer na igreja. Amém? Avança aí para mim. A unção derramada no dia de Pentecostes sobre a igreja não só a selou, né? Nos deu o selo do Espírito, como propriedade particular. E cada membro como templo vivo do Espírito, como também a capacitou para exercer suas funções sacerdotais. Esse é o texto mais, digamos assim, claro, de que a igreja do Novo Testamento, ela exerce uma função sacerdotal semelhante aos levitas do Antigo Testamento.
Na antiga aliança, Deus restringiu o sacerdócio a uma família e uma tribo, dentre as 12. Na nova aliança, não tem mais isso, a restrição. Todos quantos são do corpo de Cristo são sacerdotes reais. Vocês deveriam assumir isso para sempre na vida de vocês, porque seremos sacerdotes para sempre. O que eu vou fazer quando Jesus descer do céu e me imortalizar? Qual é o meu trabalho durante o milênio? Ser sacerdote para as nações. O que nós vamos fazer durante 1000 anos com Jesus na terra? Nós abençoaremos as nações. Então entenda, a minha função de sacerdote é para sempre. Eu nunca deixarei de ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é a ordem que nós fomos embutidos. Nunca deixaremos de ser sacerdote. Você pode exercer a função que for, como rei, como governante, mas continuará sendo sacerdote. Como a igreja precisa assumir isso de volta. Eu bato muito nessa tecla, gostaria que todas as igrejas pregassem para essas multidões nas igrejas grandes. Vocês todos são sacerdotes, todos vocês, sem exceção. Vamos ler aqui 1 Pedro 2,9, que é a base dessa realidade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Beleza, até aqui todo mundo gosta de ouvir. Esse monte de predicado, né? Poxa, que maravilha, nós somos nação santa, nós somos raça eleita. Os títulos soam bem nos nossos ouvidos, somos sacerdócio real. Aí a palavra, Pedro vai dizer, para quê? Qual é a aplicação disso? Então você é tudo isso aqui com esta função, a fim de proclamar as virtudes. Virtudes, tudo que Deus manifesta através da igreja. A multiforme na sabedoria de Deus se manifesta através da igreja. Tudo que Deus nos deu como dispensa. Nós somos dispenseiro, temos acesso à dispensa de Deus, aos mistérios. A igreja é o sacerdócio para o mundo das virtudes de Deus. É para isso que nós existimos. De maneiras diferentes, não é? Os dons, por exemplo, nós vamos ver mais adiante. Um vai atuar num dom, outro vai atuar no outro dom, outro vai atuar de uma maneira, outro vai atuar de outra, mas o Espírito é o mesmo. E a finalidade da unção é a mesma. Eu queria que vocês já pegassem de pronto, é que todos somos sacerdotes. Isso nunca vai mudar, amém? Ninguém deixar de ser sacerdote. E aí nós temos que manifestar as virtudes de Deus. Avança para mim. É meio lugar comum, muitas vezes vocês já ouviram essas coisas, então não vou nem gastar muito tempo, para não ficar aquela aula super longa. O sacerdócio universal de todo cristão. A igreja atual, de modo geral, não é todas, parece ignorar que todos os cristãos comprados pelo sangue do Cordeiro são, sem exceções, constituídos, investidos de um sacerdócio eterno. Estamos reendossando aquilo que acabamos de mostrar. Todos, qualquer um que foi comprado pelo sangue de Jesus é sacerdote. Todos, sem exceção. Sem exceção. Vamos lá, texto famosíssimo, né? Esse aqui de Apocalipse 5, 9 e 10, a gente fala constantemente. Mas raramente a gente fala do Apocalipse 1, 6, que é a mesma investidura. Tem dois textos aqui. Vamos ler 1, 6 primeiro, vamos lá. Nos constituiu reino, vírgula, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Percebam, nos constituiu, a nós todos,
Constituir aí é investir de autoridade. Nos deu essa investidura a nós todos, como reino, vírgula, e como sacerdotes, para Deus, para o nosso Deus e Pai. Quem nos constituiu foi Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? E aí o texto mais conhecido, Apocalipse 5, 9 e 10. Vamos lá? E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então aqui abarca todas as etnias da terra. Correto? O Senhor comprou com seu sangue brasileiros, americanos, africanos, europeus, orientais, lá da Oceania, que é lá do outro lado da terra. Deus comprou, o Senhor Jesus comprou com seu sangue para Deus Pai. Com que finalidade comprou essa galera toda, esses milhões de pessoas? Com que finalidade? E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Textos mais batidos aqui nessa casa. Mas parece que se dilui a ideia de que cada um é um sacerdote. Talvez porque a palavra sacerdote ela não seja assim muito neotestamentária, é mais do Antigo Testamento. Mas a palavra sacerdote quer dizer mediador, representante. Só isso. E nós não somos representantes de Cristo e do Pai? Todos somos. Você nasceu de novo em Cristo Jesus, é nova criatura, para manifestar as virtudes. Simples assim. Que bandeira que eu levo? A de Cristo. Qual Deus que eu sirvo? O Pai de Cristo. Eu sou representante do Pai e do Filho. Ponto. Você ia perguntar alguma coisa? Diga. Primeiro, nós fazemos parte de um reino, né? A qualidade da nossa cidadania, né? Mudamos de cidadania. Nós nascemos debaixo do império das trevas. E em Cristo Jesus somos trasladados para o reino do Filho do seu amor. Você saiu de cidadania. Qual é a sua primeira cidadania natural? Debaixo de treva. Quando você vai a Jesus, você nasce de novo, passa para o reino dele. Então você está saindo de um estado, não é? E entrando em outro estado. Está saindo de uma dimensão e entrando em outra, de uma cidadania e entrando em outra. Todos nós pertencemos ao reino. Perfeito até aí. Mas aquela vírgula no primeiro texto é porque não somos só participantes de um reino. Qual é a qualidade que nós entramos nesse reino? Como sacerdotes. É um reino, sim, mas de sacerdotes. Não é um reino só de príncipes e princesas, digamos assim. É um reino de príncipes e princesas sacerdotais, que representam Deus e o Pai e Deus o Filho. É essa qualidade que não é muito rebuscada na mente dos cristãos. Sim. Mas o governo pode ser só administrativo, por exemplo, no reino. Vamos imaginar. Jesus desceu do céu, as nações foram peneiradas, cada uma agora está vivendo na sua terra, e nós, como reis, vamos orientar eles, ó, faça isso, não faça aquilo outro. Aí é administrativo. Mas não é só isso. Aí temos que olhar para Jesus. Ele é rei e sumo sacerdote. Certo? Como rei, ele é monarca de todo o reino. Como sacerdote, ele faz o quê? Ele intermedia, né? Intermedia entre o Pai e as criaturas. O que ele faz como sacerdote? Ele abençoa. O que ele faz como sacerdote? Ele cura, ele liberta. Essa é a área sacerdotal, não é de governo. Ao mesmo tempo, Jesus é rei e sumo sacerdote. E nós somos reino e sacerdote. Não somos sumo, mas somos sacerdotes, da mesma linhagem de Jesus. Então, como reis, nós havemos de governar, dar direção para o povo, para os povos. Como sacerdote, é outra obrigação.
Qual é a obrigação do sacerdote? Manifestar as virtudes de Deus para as nações. As nações vão continuar tendo carência, são seres humanos naturais no reino milenar. Pessoas vão se, eu creio, né? Pessoas vão se ferir, pessoas vão se machucar, pessoas vão morrer durante o milênio. Pessoas que não são glorificados e imortais. As nações. Quando elas tiverem necessidades, quem vai ministrar sobre elas? A igreja, os filhos de Deus glorificados, que estão agora como representantes do Deus vivo, plenos de Deus, que a gente não vai estar mais nas primícias do Espírito, vamos estar na plenitude do Espírito, nas 7 Espíritos. E aí, se alguém se feriu na nossa jurisdição, cada um vai estar reinando sobre uma região. Alguém naquela região se feriu, vai buscar quem? O SUS do milênio? Não. A UPA do milênio? Não. Vai buscar o santo glorificado daquela região. Não vai ter nem precisar de hospital. Vai clamar, Senhor, me acode. Vai aparecer lá um santo daquela região, glorificado, cheio de poder. Está o quê? Perna quebrada. Vai ministrar e a perna dele vai ser curada na hora. É isso, irmãos. Vocês não viajam para o futuro reino, não. Eu viajo direto. A minha mente está mais lá do que cá. Eu já não vivo mais essa realidade mesquinha aqui. Eu já vivo a outra. Eu penso na outra. É o nosso futuro, queridos. Abençoar as nações. Mas estão entendendo o que é na prática? Não é só governar. É sacerdotar, ou seja, mediar. É ser representante de Deus para as nações. Eles verão Deus e Jesus em nós. Reino é governo, mas sacerdócio não é governo. Sacerdócio é manifestar as bênçãos de Deus. 2 funções em uma. Sim. Corregentes. Corregentes. Jesus vai estar onde no reino? Onde é que Jesus vai ficar no reino? No trono dele, que é onde? Jerusalém. Muito bem. E quem vai vir para o Brasil para abençoar os povos brasileiros aqui? Jesus? Não. Vai ter distribuição de jurisdição para os reis e sacerdotes. É uma nova regência mundial, onde cada santo glorificado reina sobre uma região, reina sobre 5 cidades, 2 cidades. Vocês têm que pensar em distribuição. Não dá para ficar todos os santos glorificados lá em Jerusalém, não dá. Não teria função. Ia ficar todo mundo acumulado lá? Vai sobrar gente dos povos todos. Dos 5 continentes vai sobrar seres humanos para a gente abençoar. Vai sobrar muita gente. Vai morrer muita gente, mas vai sobrar muita gente. Avança aí para mim. Deram uma viajada agora para o futuro? Mas desde já somos reis e sacerdotes. Em potencial. Não na plenitude. Entenderam? Nos princípios do reino e do nosso sacerdócio. Pedro nos chama já de sacerdotes reais. Não diz, vai ser no futuro. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Todo que Jesus comprou de toda língua, povo e nação é reino sacerdotal. Já somos reino sacerdotal. Assim como já somos filhos de Deus. Aí João diz, filhinhos, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já é filho de Deus? É. Mas já se manifestou em plenitude? Não. Então, estamos caminhando para isso. Amém? Por isso, o Senhor Jesus subiu aos céus e assumiu a função de sumo sacerdote para sempre. O próprio Senhor Jesus é sumo sacerdote para sempre. Nunca deixará de ser sumo sacerdote. Colocando-se como mediador entre Deus e os homens. Todo sacerdote é um mediador. Agora vamos falar do sacerdócio de Jesus. Hebreus 5:1. Depois Hebreus 7:24. Vamos ler? Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído, aqui a investidura,
nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. É uma boa definição do que é um sacerdote. Ele recebe a investidura a favor dos homens nos assuntos concernentes a Deus. Deus está lá no céu. Deus é invisível para as nações. Quem vão buscar, através de quem eles vão ter acesso a Deus? Através do sacerdote. É assim sempre em todas as religiões do mundo. Todas as religiões têm seu sacerdócio. Por exemplo, no centro espírita tem um sacerdote lá, ou sacerdotes no plural tem, os médiuns que recebem os demônios, que baixam o demônio. Os demônios são invisíveis até que eles entrem num corpo. Num corpo eles falam, atuam, etc, etc. Então vem a pessoa consultar aquela entidade que é invisível através de um médium. O canal, o representante, o sacerdote. Todas as religiões são assim. As entidades são invisíveis, elegem alguns sacerdotes, e quem vem buscar aquela entidade vem através desse sacerdócio. Passa pelos sacerdotes. Não é assim? Então, de igual forma, o Senhor Jesus é o nosso sacerdote no céu, a nosso respeito, a nosso favor, a igreja, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Hebreus 7:24, igreja, vamos lá? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele media, ele é o meio, por ele, se chegam a Deus. E o que Jesus faz hoje no céu lá, nesse sacerdócio? Vivendo sempre para interceder por eles. Então, eu gosto muito de aplicar isso. A gente tem visto muita fraqueza no meio do povo cristão evangélico. Escândalos, quedas, corrupção, etc, etc, carnalidade. Sabe por que eu não acho nenhum cristão coitadinho? Nenhum. Pode ser um cristão acamado em cima do hospital sem poder andar, mas se ele receber o Espírito Santo, ele não é coitado. Porque ele teve o privilégio de receber o Espírito do Senhor. E quando ele ressuscitar, ele não vai ter as limitações físicas que ele tem hoje nessa realidade. Não existe cristão coitadinho. Todo ungido é poderoso. Todo que recebeu o Espírito de Cristo é abençoado, é poderoso. E recebe particularmente intercessão do nosso Senhor e Salvador e Rei, diante do Pai. Então não tem coitadinho, mas nossos irmãos que estão sofrendo, martírio, prisão, são heróis. São pessoas a quem o Espírito do Senhor está sempre vigiando. O Senhor vive para interceder por eles. Vive. O que Jesus faz hoje no céu há 2000 anos, desde que subiu, intercede pelos seus na terra, pela igreja. Então, se tem um irmãozinho preso lá na África, numa cadeia, sofrendo horrores, o Senhor dele está intercedendo pela vida dele. Ele não está só. Nenhum de nós vive para nós mesmos. A partir do momento que nos unimos ao Senhor, nós deveríamos viver para Ele, por meio dEle, para fazer as coisas que agradam a Ele. Ou seja, perdemos aquela liberdade autônoma que foi conquistada lá no Éden, de fazer o que quiser. Nós não somos mais assim. Nós devemos fazer o que agrada a Ele, ao nosso Senhor. E, em contrapartida, Ele se ocupa em me proteger na terra, em me guardar, em me livrar, em me nutrir. Por que estamos aqui ainda até hoje? Porque estão sendo nutridos. Vocês estão sendo fortalecidos. Se estivessem largados no mundo, logo se desviariam. Mas estamos aqui, é prova de que o Espírito Santo permanece em nós e que o Senhor, nosso Rei, está intercedendo individualmente por cada um de vocês. Cada um de nós. Individualmente. O meu Senhor intercede por mim para que eu não caia, para que eu não peque, para que eu não me desvie, para que eu não me enfraqueça. Eu sou coberto 24 horas. Quando você tem essa consciência,
você não se entrega à fraqueza. Fala, varão. Podia morrer. Fazer o nosso serviço. É verdade. Na antiga aliança era tão difícil ser sacerdote, porque Deus matava na hora quem estava em erro. Se fosse assim hoje, a gente tinha que fazer uma associação com a funerária. Porque os cristãos iam chegar aqui impuros, iam cair duro. Ih, morreu mais um. Diácono, pega ali pelo pé, pela mão ali. Bota lá, tem uns caixão já encostados ali na parede, esperando os cristãos fracos caírem, morrer. Aí botava ali já no caixão, já tinha já todo um esquema com a funerária para levar direto. Como foi com Ananias e Safira, não foi? Morreram na hora. Deus tem misericórdia, porque se não fosse assim, ia cair muita gente por culto. Acho que os cultos iam ficar vazios. Se matasse na hora, os cultos iam ficar vazios, que a pessoa ia ter medo de entrar na igreja. Vai que Deus me fulmina, hoje eu não estou bem. E aí, pum, cai duro lá. Pois é, Jesus pagou o preço, mas o Jesus está falando de um privilégio. O sumo sacerdote, para entrar uma vez por ano no Santíssimo Lugar, tinha que fazer todo um ritual, sacrificar animais, se purificar, se lavar, se separar. Tinha todo um ritual de preparação. Nós entramos na presença do rei a qualquer minuto. Olha a diferença de privilégio. Você pode entrar na presença do rei, nós entramos agora em oração. A qualquer instante do seu dia. Você tem o privilégio de dobrar seu joelho, ou mesmo acordado, ou com o olho aberto, e falar com Jesus. Você entra no Santo do Santo. Privilégio tremendo, mesmo errado, errático, pensando besteira, tropeçando toda hora. Desde que nós nos arrependamos e confessemos. A lavagem dos nossos pecados não é automática. A lavagem é mediante arrependimento, Jesus sonda os corações, se está arrependido ou não está do erro, e confissão auricular com a boca, se confessarmos o nosso pecado. Aí nós somos purificados. Tem muito cristão que não entende o privilégio de orar a Jesus. Não entende. Acha que oração é penoso, é cansativo, é falar com as paredes. Caramba, você tem o privilégio de, pela graça do Senhor, entrar no Santíssimo Lugar e falar com o Rei. Diante do trono da graça. Se visualizasse o que não vê com os olhos carnais, ia entender o privilégio. E o Senhor lá intercedendo por você. Com as suas fraquezas, limitações, pecados. Não, Pai, aguenta mais um pouquinho, ele vai se levantar, ela vai se levantar, vai caminhar. Essa é a função de Jesus hoje. Vive para interceder por eles, por nós. Amém? É o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por isso que eu amo o livro de Hebreus, já falei isso 1000 vezes. De vez em quando leia o livro de Hebreus, está tudo lá o que Jesus faz. É lindo. Sim. Olha a hierarquia. Tudo por meio dele. Por que é meio? Ele é o mediador. É o sacerdote. O Pai dá para Jesus, Jesus dá para nós. Oramos ao Pai em o nome de Jesus, por meio de Jesus. Tudo passa por Jesus, que fica no meio, fazendo a mediação. E alguns falam que esse intercessor, junto com Jesus, é o Espírito Santo, que é o outro que intercede. Não tem outro, só tem um. O Espírito Santo proveniente do próprio Cristo. É ele mesmo intercedendo, não tem outro. Não existe um segundo intercessor. Só Jesus. Ele que vive para interceder por nós. Avança aí para mim. Tem até uma imagem aqui, volta aí, filhão. Até fiz uma ilustração, uma montagem aqui. Jesus no céu e nós na terra. E ele ligado a nós e mediando nossas causas. Esse é o efeito especial. A unção. Avança aí para mim.
sem entendimento. O Senhor não mandou orar para o Espírito Santo. Quando orares, oreis para o Espírito Santo. Não, ele falou, quando orar, ore para o seu Pai, que está no céu. Pai nosso que está no céu. Não falou Espírito Santo que está no céu. Não falou isso. Ainda que o Pai seja santo, Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai. E o Filho. O Santo Espírito é o Pai. Se orar dessa maneira, está certo orar para o Espírito Santo. Daí você entenda quem é o Espírito Santo. Do Pai que é santo. O Espírito é do Pai Santo. Por isso que é Espírito Santo. O Espírito é do Filho Santo. Por isso que é Espírito Santo. Porque dois compartilham conosco a sua unção. A unção por si só não é um ser. A unção é a emanação do Pai e do Filho. A verdadeira triunidade. O Pai, o Filho e a Igreja. Eu neles e tu em mim. É o que Jesus disse. Hebreus 8:1-6. Cuidado para a gente não sair do desvio do foco aqui. Hoje não é falar sobre isso, não. Vocês estão aprofundando, eu sei, é gostoso. Mas eu tenho que falar o que você precisa fazer, já que tem unção. É sacerdócio. Hebreus 8:1-6. Isso aqui continua sendo a evidência que temos um sumo sacerdote, Jesus, no céu. Vamos ler rapidinho, vamos lá? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, Jesus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Jesus é de qual tribo? Judá. Na lei, qual tribo que sacerdotava? Levi. Se Jesus estivesse na terra, não seria do sacerdócio levítico. É isso que Hebreus está explicando. Esses levitas, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então o tabernáculo erigido na terra, no deserto, aquela tenda da congregação, tinha um modelo celestial. Foi revelado a Moisés o modelo, então existe um celestial e foi feita uma miniatura na terra. Só isso. É o que o Hebreus está explicando aqui. Se existe um celestial, esse é o principal. O da terra era só uma representação. Amém? E aí diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E eu poderia gastar a aula de hoje todinha no livro de Hebreus e ainda seria pouco, para explicar tanta coisa maravilhosa que Jesus conquistou. Então, queridos, hoje Jesus está no céu, à destra da majestade, mediando nossas causas diante de Deus, nossas vidas. Amém? Então não tem cristão coitadinho, não tem. Avança para mim aí. A unção unifica todos os membros do corpo, mas os dons são dados para servir. Todos recebemos do mesmo Santo Espírito, glórias a Deus. E aí morreu o assunto? Eu quero mostrar nessa lição de vocês que a inutilidade da sua vida só acontece se você não entender que recebeu o Espírito para ministrar, para fazer alguma coisa. Não pode ficar a vida toda na igreja e não fazer nada. Entendeu? Tem gente que passa 10, 15, 20,
30, 40 anos sentado no banco. Não move uma palha para manifestar as virtudes de Cristo. Está errado. Receber a unção, manifesta. Na maneira que Deus vai te usar. Com seus dons e talentos, mas tem que manifestar. Todos os membros da igreja, corpo de Cristo, receberam a mesma unção espiritual, mas não com a finalidade de serem apenas selados para a salvação. Somos selados para a salvação? Somos. Mas não só isso. Isto é um dos benefícios da maravilhosa graça de Deus a seus filhos eleitos. A unção traz consigo a possibilidade de uma ou mais manifestações dos dons espirituais que são úteis para a obra a realizar. Fomos ungidos para servir. A unção recebida é para servir. 1 Coríntios 14, 12, está bem grandão, vamos lá, igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para quê? Para a edificação da igreja. Quer dom? Você quer dom espiritual? Sim. Com dom vem a missão. Tem gente que quer dom para ser visto. Eu gostaria tanto de ter poder. Eu gostaria tanto de impor as mãos e curar. Eu gostaria tanto de profetizar. Para quê? Para quem? Com que função? Da igreja. Quer dom? Eu quero dom porque eu quero um dom. Isso não é assim que funciona. Quando você recebe um talento, um dom, automaticamente tem que usar ele para servir. É simples assim. E deve buscar os dons, hein? Deve buscar a manifestação que Deus te der. Amém? Mas entenda que é para servir, não é para ocultar, não é para você ficar feliz em você mesmo, não é isso que serve o dom. É para a edificação da igreja. Tem função o seu dom. Avança aí para mim. Lê sim. 1 Coríntios 2, 4 a 11. Eu não vou ler aqui a carreira dos dons todos, que está lá em Coríntios, você lê lá. Está tudo alistado lá, quais são os dons. Tudo lá bonitinho, não é esse o propósito. O propósito, eu quero mais dinamizar a mente de vocês, para que serve? Do que o que é. O que é o dom? Não é isso que é o mais importante. Para que serve o dom? Para abençoar, para manifestar, para abençoar o próximo. Começando na igreja. Eu vou fazer essa distinção, porque a palavra faz essa distinção. Você quer dom? Para a edificação da igreja. Em primeiro lugar, a edificação da igreja. Pastor, e os de fora? Tem também a função para os de fora. Mas primeiro é para a igreja. Para o corpo ficar forte. Corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, só esses versículos aí que estão separados. Vamos lá, igreja? Ora, os dons são diversos, são muitos, procura na lista aí. Mas o Espírito é o mesmo, a mesma unção derramada em toda a igreja. E também há diversidade de serviços. Dom, serviço. Dom, serviço. Está bem batido na mente de vocês agora isso aí? Eu quero um dom, você quer trabalhar. Você quer um dom só para ter o gostinho de ter o dom? Deus não vai te dar. Porque você quer egoisticamente. Você quer dom? Quero. Então, busca, Deus te dá, vai para a obra. Serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, obras. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida, é dada a cada um, visando um fim proveitoso. Tem que realizar algo bom.
para proveito coletivo. Ninguém recebe dom só para si. Ah, eu recebi um dom, pastor. Beleza, está apto para trabalhar. Pode cair dentro. É assim. Ah, eu queria tanto ter um dom. Aí você tem um dom, recebe. Deus te dá um dom. E você não faz nada, não manifesta o dom, para que serve? Tem que ter um fim proveitoso. Tem que ter aplicação. Seu talento, seu dom tem que ter aplicação. Não pode ser para benefício próprio. Nunca é para benefício próprio. E se receber e não manifestar, está escondendo o talento. Vocês já viram o que acontece com quem esconde o talento? Você já viu o que acontece com o mau obreiro? Mau obreiro, aquele que é covarde, aquele que não abençoa, a sorte dele é com os perdidos. Nós não temos para onde fugir não, queridos. Recebeu o Espírito, você é automaticamente comissionado. Todos. Recebeu um dom, você tem que manifestar o dom para proveito. Pois é. Vai perder tudo. E o outro perde tudo, na hora do julgamento. Inclui também, pastor, esses dons, por exemplo, talentos de arte. Vou falar dos talentos mais adiante na lição. Existem só coisas que não são sobrenaturais. São habilitações que você nasceu com ela. Mas até isso tem que ser usado para servir. Tudo que somos e que temos é para servir. Aliás, a palavra servo, sempre corrijo aqui em português, servo não é servo, é escravo. A palavra doulos não é servo, é escravo. O problema é que escravo tem uma conotação pejorativa na maioria das culturas, e aí traduz-se em português por servo. Servo dá ideia de empregado, serviçal. Não é esse o sentido original, é escravo, escravo. Paulo diz, só tem uma passagem que, se eu não me engano, preservar em português. Eu, Paulo, escravo de Jesus. Ele fala com todo orgulho. Escravo de Jesus. Aí bota um servo. Servo ameniza, é um eufemismo. Passa um açúcar em cima da palavra. Não é açúcar, é escravo. Amém? É duro, né? A gente traduzir as palavras para o original. Choca. Tem dono. Tem dono. Tem dono. Nós temos dono. Eu sou o Kyrios, o Senhor, o dono. Senhor também é outro eufemismo quase. Senhor hoje não tem mais a conotação que tinha antes. Senhor hoje é um pronome de tratamento. Senhor, senhora. Na antiguidade, Senhor era o dono dos escravos. Quem é o Senhor daquela casa? É o dono dos escravos. Tirar, de negociar, de vender. É que a palavra vai sendo amenizada na nossa cultura. Já leu 1 Coríntios? Já, né? Para um fim proveitoso. Quer dom, quer poder de Deus? Maravilha, vai trabalhar. Avança aí para mim. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Um dos meus talentos. Eu consigo pegar a palavra e explicar para vocês entenderem. Isso é capacitação dada pelo Senhor. Amém? Isso é das minhas qualidades. Não estou me exaltando, não. Estou destacando o que eu faço. Para mim, o meu maior galardão é quando vocês entendem. Entenderam? Fiz bem o meu serviço. Pela capacidade que me foi otorgada de pegar a palavra, por mais complexa que ela seja, e torná-la fácil ao entendimento. Essa conversão é coisa do Espírito. É Romanos 1 aqui? O Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. Romanos 1:1. Mas teria que ser outras passagens também com essa palavra escrava, que eles botam servo. Só ali que deixaram em português. Aí deixaram uma exclusividade para Paulo, mas não é. Todos somos escravos de Cristo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento também, passar o conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, o dom da fé. A outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. A outra, operação de milagres.
há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas, há outro capacidade de interpretá-la. Já perceberam que os dons são distribuídos para que cada um tenha um diferente do outro? É como se o Senhor quisesse ser bastante eclético, democrático, não deixar só um superpoderoso, mas todo mundo receber uma porção que vai complementar o outro. Valoriza os vasos. Vai edificar o corpo. Se só um fala em língua, só um profetiza, só um interpreta, muita gente deixa de servir. Mas se um fala em línguas, o outro interpreta a língua, o outro profetiza, vários vasos estão trabalhando juntos. A ideia é essa. Dar a cada um alguma coisa. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Isso aqui é importante. Pastor, eu estou orando há um ano para que receba o dom de cura. E não recebi ainda. Quem disse que Deus vai dar o que você quer? A tua obrigação é buscar. Mas quem disse que Deus vai te dar o que você escolher? Eu quero um dom que apareça, pastor. Profeta. Para chegar diante da igreja, eu profetizo em nome de Jesus. É esse que você quer. Mas se Deus não quer te dar esse, Deus vai te dar um dom mais discreto. Discretinho. Vou te dar o dom de visão. Pronto. Você vai ver o mundo espiritual, vai ver os demônios, vai ver os anjos. Ainda é forte. Só que não aparece na igreja. De profeta toma o microfone, mas o de visão fica mais oculto. O problema nosso é que a gente quer os dons que aparecem. E como o dom de línguas é o mais fácil de alcançar, e Deus distribui mais, pede língua. Eu quero falar em língua. Blá, 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 maravilha, que glória, maravilha. E cadê aquele que pede para interpretar a língua? Cadê o intérprete? Não adianta 50 pessoas falando em língua e não ter um intérprete. Que Paulo vai explicar que o dom de língua é você falando mistério com Deus. Nem a sua mente entende o que está falando. É uma coisa gostosa só para quem fala. Mas até a mente dele não recebe edificação. Falar em língua é maravilhoso, mas qual o proveito para a congregação? Não edifica a igreja. Por isso que Paulo fala, prefiro ir até vós, falando 4 ou 5 palavras que vocês possam entender. Porque eu falo em língua mais do que todos vós. Paulo não tira onda. Vocês falam em língua em Corinto? Maravilha, eu falo mais que vocês todos. Mas eu prefiro ir a vocês com palavras que vocês possam discernir, para vocês serem edificados, para entenderem a fé. Melhor entender do que só ficar vendo. Um homem cheio do Espírito falando em línguas. Melhor vocês entenderem. O discernimento é o mais importante. Edifica a igreja. Amém? E aí diz assim, é a cada um conforme lhe apraz. É o Senhor que dá segundo a sua vontade. A cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É a unidade da unção no corpo. Todo mundo que fala, profetiza, ora, faz milagre, é pelo mesmo Santo Espírito do Senhor. Amém? Se for de outro Espírito, é do maligno. Se não faz pelo Espírito de Cristo, só pode estar fazendo pelo Espírito das trevas. Não existe meio termo. Avança aí para mim. Isso aí é só para consubstanciar. Os que receberam o Espírito do Senhor passaram a servir com os dons recebidos, glorificando a Jesus. Receberam o poder no Pentecoste, está a ilustraçãozinha aqui, e aqui está Pedro, não é? Curando o coxo de nascença aqui, ó. O que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda.
recebeu aqui, serviu aqui. Entendeu? A sequência? Não vamos nem ficar especulando dom, poder, nada disso. Função. Qual é a função? Recebeu, ministrou. Recebeu, ministrou. Para abençoar. Para servir. Em o nome do Senhor. Quer dom espiritual para servir ou ser visto? Boa pergunta. Você quer dom espiritual? Quero. Para quê? Então, começa a pensar em você se dedicando a abençoar as pessoas. Começa a pensar em você ir nas ruas, nas praças, sair do seu conforto, da Netflix, da frente da televisão e ir nas pessoas abençoar. Quer dom? Então vai servir, vai para o campo. Amém? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Falamos dos talentos naturais. Quem foi que perguntou sobre isso, talento natural? Foi a Gisete. Às vezes nós nascemos com talentos naturais. Eu, por exemplo, meu talento e meu ofício, meu trabalho antes de ser pastor, era desenhista. Eu era desenhista. Era o que eu sustentava minha esposa, minha casa, com desenho. Desde criança, desenho. Mas aquilo também serviu para abençoar vidas, porque eu fui trabalhar em editoras evangélicas e desenhei muitos currículos infantis. Muitas crianças nas Assembleias de Deus, na Igreja Batista, foram abençoadas na escolinha dominical com desenhos do pastor. Então, o meu talento natural também serviu para abençoar. Amém? Talentos naturais também servem para abençoar. O que você faz de bom? O que você tem habilidade? O problema é que às vezes nós temos uma habilidade e achamos que só as habilidades sobrenaturais servem. Não é isso, irmãos. Você tem que servir com tudo que você tem e é. Se você tem uma habilidade específica, você deve colocar ela a serviço do Senhor para abençoar os outros. Por isso eu destaquei aqui o texto de Dorcas. Entrou para a história uma mulher ressuscitada. Vou te dar a palavra depois que eu ler aqui, tá bom? Uma mulher ressuscitada por Pedro. Mas por que ressuscitou essa em específico? Vamos ver qual é o currículo de Dorcas? Atos 9:36. Vamos lá? Havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. É em hebraico e depois joga para o grego e vira Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Então, ela se dedicava ao próximo. Essa discípula de Cristo. Vamos ver com o que ela trabalhava. Vamos lá. Atos 9:39. Pedro atendeu e foi com eles para a casa de Dorcas. Ela morreu. Ela desfaleceu, morreu. Pedro foi lá. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. O que fazia Dorcas para abençoar os outros? Costurar. Costureira. Então, como era ela notável no meio da sociedade cristã lá, no meio da igreja, ela se dedicava a ficar o dia inteiro ali, e é um trabalho, não tinha máquina de costura elétrica naquela época. Ela estava preocupada em abençoar quem não tinha, com costura, fazendo roupa. É o que ela sabia fazer. Qual o dom sobrenatural que ela tem? Nenhum ali específico. Não é dito nenhum dom sobrenatural. Qual é o talento natural dela? Fazer roupa. O que ela faz para abençoar os outros? Faz roupa. Entenderam? Pensa no talento natural que você tem. Para que serve? Para abençoar. Se você quiser. Se você não quiser. Conheço músicos que tocavam na igreja. Hoje estão fora da igreja. Faz o que com o talento que recebeu? A pessoa tocava no ministério, tocava aqui na igreja, abençoava o culto, abençoava seus irmãos. Agora fica fora da igreja, não faz nada para ninguém. Caramba, enterrou o talento.
Eu não sei tocar uma bateria. Sentar ali não sai nada, sai barulho. Mas se o cara sabe, por que abandonou? Acha que não vai ser cobrado? Ah, mas não é um dom sobrenatural. É o talento dele. Estava a serviço do rei. Com aquilo que ele sabia fazer. O que você sabe fazer? Tem boa voz, é bem entoado, canta. Canta louvores na igreja, ajuda o ministério. O que você sabe fazer sem tocar um instrumento? Vem para cá, vem trabalhar. O que você sabe fazer? Eu sei fazer comida, cozinhar. Maravilha, vamos arranjar um jeito dessa comida se tornar um seu ministério. Seu ofício. Como estão entendendo? Sempre é dons e talentos para abençoar. Sempre. Agora sim, irmã, agora sim. Serve com talento natural. Isso aqui é um exemplo. Não há nada de sobrenatural em costurar roupa. Nada de sobrenatural. O que eu sei fazer? Eu gosto de computação. Eu sou bom em computação. A igreja precisa da sua ajuda em computação? Então ajuda. É tão simples, queridos. É botar o que você sabe fazer a serviço do rei. Qualquer coisa. Eu sei fazer costura, sei fazer roupa. Faz roupa para abençoar os pobres, que não falta gente para receber. Eu sei fazer gorrinho de cachecol, sei lá, aquelas coisas de tricô. Faz, vai ter uma cabeça para botar aquele seu gorrinho aí. Faça alguma coisa com aquilo que Deus te deu. Agora, pastor, eu lembro que quando minha mãe morreu, esse pouco parou minha cabeça. Eu tenho um curso de professores para escola do faz infantil na PEC e na Assembleia de Deus de Colômbia. Legal. Mas preocupar minha mente. Eu não tinha nenhuma habilidade para lidar com criança, nem para fazer negócio de tesourinha. Eu não tinha que saber, na cabeça. Entrei. Quem é que tirava nota máxima? Eu. Então, glória a Deus. Agora, eu não tinha capacidade para isso. Eu fazia coisa que outras meninas, outras pessoas já estavam trabalhando no ministério, pô, Sônia, me dá. Eu dava, mas eu não tinha a... Aí Deus te ajudou na sua disposição. Eis-me aqui. Aí Deus te deu capacitação. E outra coisa, eu fui trabalhar com moradores de rua. Eu falei, Jesus, cozinhar não. Olha, eu fazia cachorro quente, tinha que adorar. Então, Eu sabia capacitar fazer coisa, porque no meu negócio é administração. sabe onde começou, minha irmã? Quando você disse assim, eu vou fazer. Aonde começou suas capacitações, que vem do Senhor? Quando você disse assim, eu vou fazer. Eu quero fazer, eu quero salvar, ajudar os outros. Deus dá graça. Vamos falar de um dom, um talento sobrenatural. Estava me lembrando aqui, isso aconteceu também. Quando houve o avivamento na Rua Azusa, lá com o reverendo William Seymour, em 1900 e um pouquinho, primeiro, ele estava reunido com mulheres e mexicanos e negros, que ficavam fora das casas dos brancos, racismo total nos Estados Unidos, final do século XIX, começo do século XX. Então, o próprio reverendo William Seymour era cego de um olho, e como negro, ele não podia estar com os brancos dentro da sala para cultuar. Cultuava do lado de fora. Só que houve uma ocasião, você vai ler a história desse avivamento, é muito linda, porque eles começaram a pedir os dons. Eles ouviram na Escritura que tem os dons. Começaram a pedir os dons. Aí uma irmã começou a pedir ao Senhor para ela tocar um instrumento musical. Não tinha o menor talento natural. E pelo Espírito Santo, a mulher que nunca foi treinada, não fez escola de arte, fez nada, ela começou a tocar lindamente seu instrumento musical. Que eu não lembro se era piano ou se era harpa. Estou inclinado para a harpa, não lembro agora. Era piano? Piano. Piano, se não souber tocar, fica um negócio horroroso, né, irmão? Pim, põe. Como é que ela tocou maravilhosamente, como se tivesse estudado a vida toda? Aí veio do sobrenatural de Deus. Aí já não foi talento natural, ela não nasceu com talento musical. Mas ali Deus lhe deu aquela capacitação que ela pediu. E evidenciou a glória de Deus. Não é? Evidenciou a glória de Deus. Então, queridos, seja talento natural, seja dom espiritual, para que serve?
para servir. Só isso. Sempre. Eu sei fazer contabilidade, matemática, ajuda a tua igreja. Eu sei fazer o quê? O que você sabe fazer? Bota à disposição da obra. Cozinhar. Está cozinhando lá para os irmãozinhos da rua lá, pronto. Dá carona, pronto. Só sei dar carona, mas dá carona para os seus irmãos, não deixa ninguém na pista. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, pelo outro. Amém? Entenderam? Esse exemplo de Docas é essencial para entender que você não precisa ter um dom de profeta, um dom de cura, para poder servir ao próximo. Avança aí para mim. As boas obras para a edificação da igreja. Primeiro para a igreja. Primeiro na casa do Senhor. Essa prioridade existe em todo o Novo Testamento, viu? Primeiro os domésticos da fé. Ao se juntar ao corpo da igreja, cada novo membro deve saber que irá colaborar de alguma forma, como a obra da igreja. Ele deve ser inserido nos trabalhos regulares, como o evangelismo, por exemplo, as visitas, os discipulados de novos cristãos, nas reuniões de culto, auxiliando desde a recepção até os ministérios, né, como dei exemplo do louvor, zeladoria, administração, tesouraria, etc. Todo cristão é obreiro e missionário. Todo. Todo mundo tem missão. Amém? Tão bonitinho aqui na igreja agora, os nossos adolescentes ficam ali fora com a plaquinha, seja bem-vindo. Aquilo ali não é enfeite. Aquilo ali é como elas estão ajudando. O nosso querido Daniel lá no computador, sempre me ajudando. Como é que eles arranjaram um jeitinho de ajudar na obra da igreja? Tem jeito. Amém? Entenderam? Parece besteira, né? Aquelas adolescentes segurando a plaquinha. Não, é o trabalho delas. Alegrar o seu coração. Com o sorriso dela, com aquela plaquinha. Acabei de vir para cá agora. Quando estava chegando aqui na esquina, a igreja que tem ali, a igreja missionária aqui na esquina, em frente ao posto, tinha um irmão e uma irmã com uma faixa no meio da rua ali, evangelizando. Isso é serviço. Tão simples, não precisa de dons sobrenaturais nenhum. Está aí, os irmãos botando a mão na massa e trabalhando. Não falta lugar para trabalhar. Não falta possibilidade para trabalhar. Avança aí para mim. Cada um trabalha a sua parte na engrenagem. Efésios 4,16. Vamos lá? De quem todo o corpo, vamos juntos, é todo o corpo, não é o pastor sozinho, vamos lá? De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Eu devia ter colocado em vermelho, sublinhado, botado fosforescente aí para você entender. É segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, cada cristão tem que cooperar e isso é justo. Estou traduzindo a expressão. É justo que você só se beneficie? Não. É justo que você, com a sua capacitação, também coopere. E não é só oferta. Tem gente que acha, eu já faço muito, eu dou oferta lá, tá bom. Não. É sua justa cooperação no todo. É justo que você coopere. De cada parte. De cada um. Para quê? Qual é a finalidade? Efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo e amor. Perceberam que isso é dentro do corpo da igreja? Não está falando aqui de fora, evangelismo, nada disso. Edificação da própria congregação, da própria igreja. No caso, a igreja local. É justo que todos cooperem. Todos cooperem. É justo. Cada parte. Não pode ficar isento, nem só sentado ouvindo, nem só frequentando. Deveria ajudar a obra a evoluir. Seu aumento, seu próprio aumento. Percebam que esse texto é voltado exclusivamente para a igreja. Avança aí para mim. Depois vamos mostrar para fora da igreja.
É necessário que primeiro os cristãos se exercitem em trabalhar no corpo da igreja, sendo treinados e direcionados pelos mais antigos, né? Cada qual deve usar seus dons e talentos com dedicação e compromisso. Romanos 12, 11. Vamos lá? No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Remisso, mão remissa, mão encolhida. Não pode ser mão encolhida. E eu não estou falando de oferta financeira. É de pegar no arado, de pegar na obra. Você está servindo ao Senhor. Hebreus 6,10, vamos lá. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Agora preste atenção como esse texto ainda é para dentro da igreja. Não é para fora, para o mundo ainda não. Você trabalha e Deus está anotando. É o seu galardão. Ele não vai ficar esquecido de cada ação que você fizer. Cada copo d'água que o Gilson me traz aqui na frente está sendo anotado a favor dele. Vocês não me trazem copo d'água, vocês perdem galardão. Ele acumula sempre galardão no copo d'água. Eu já falei isso aí, vem 2, 3 trazendo copo d'água. Vocês deveriam querer disputar galardão. Traz água, traz. Se você quiser trazer água mineral com gás, eu aceito. Amo água mineral com gás. Se eu pudesse, não fosse caro, só beberia água mineral com gás. Vamos lá, abusa não, né? Vou chegar lá nessa dimensão. Você vê só água mineral com gás. Vamos lá. Então o texto diz, você trabalha, Deus anota seu trabalho, porque você evidencia isso, ó, o amor que você tem a Deus, servindo a quem? Aos santos. Aos santos. Entendam esse negócio para dentro, né? Porque tanta coisa para dentro. Porque a igreja precisa ser forte. Para poder fazer para fora, primeiro tem que fazer para dentro. Todo mundo trabalhando, operoso, ajudando. Uma igreja desse nível pode e deve fazer o evangelismo para fora. Mas primeiro para dentro, tem que arrumar a casa. A casa tem que estar ajustada. Último texto desse bloco, vamos lá, 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá, igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quanto que o Senhor espera de nós? Sempre abundantes na obra. Qual é o padrão que o Senhor espera de nós? Sempre abundantes na obra. Não pode ser remisso. Não pode ficar só olhando. Tem que trabalhar. Está bem claro? Essas lições sobre eclesiologia para mim estão sendo ótimas. Para ajustar a casa. Coisa que a gente não tem oportunidade de falar numa pregação, está aqui no estudo. Tem que trabalhar. Não pode ser malandro. Remisso, omisso. Ficar de braço cruzado. Está vendo a necessidade e não faz porque não quer. Vocês sabiam que omissão é pecado? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto peca. Está vendo a necessidade? Faz, ajuda. Tem que ser espontâneo, irmão. Vou dar um exemplo. Está lá o banheiro todo sujo. Quem vai fazer, né? Quem será? Alguém vai fazer. Quem será que não sou eu? Quem será? Eu estou vendo, está sujo, mas não sou eu. É alguém. Porque eu não posso pegar uma vassoura e passar. O lixo é infectado, né? Pegar o papel do lixo. Queridos, tem que fazer o que tiver que fazer. Vocês pensam que isso não tem valor? Tudo tem valor. Certo? É para o bem comum, você está fazendo para abençoar.
Tem que esperar realmente que outra pessoa desperte para fazer? Você não pode pegar um saco de lixo, fechar a boca e colocar lá em cima, não? Dói, cai a mão. Falta consciência. Nós não viemos aqui para ser servidos, mas para servir, igual a Jesus. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. A exemplo dele, nós também viemos aqui para esse mundo para servir. Somos sacerdotes para sempre. E sacerdote serve. Amém? Entenderam? Não pode se omitir. Às vezes há uma necessidade. Por exemplo, trabalho infantil. Vem aí o seminário. Aí o pastor bota ali uma escala ali. Trabalho infantil. Os nossos convidados têm filhos pequenos. Vêm de longe. Eles só vão vir no seminário aprender o reino de Deus porque creem que alguém vai tomar conta dos seus filhos enquanto eles ouvem a palavra. Tem que ter gente voluntária para abençoar as crianças. Por que é tão difícil? A irmã falou, nem tinha talento para isso, mas fez. Ah, eu não tenho talento para ajudar com criança. Tem uma tia lá que vai ser a principal, fica de auxiliar. Tem valor você gastar o seu tempo cuidando de criança, enquanto estiver rolando aqui um seminário espiritual? Tem muito valor. Porque os pais dessas crianças vão poder prestar atenção na palavra. Tu já viu uma irmã agoniada com um filho no colo? Ela consegue ouvir a palavra direito, irmãos? Eu acho muito interessante. A Lenice, se você perguntar para minha esposa como era no passado, criança tem que ficar no santuário ouvindo junto. E era educada para ficar sentada ali ouvindo. Ah, pastor, mas criança é agitada. Não, mas ficava ali sentada. E se não ficasse direito, levava um beliscão. Mas ficava ali sentado. Tinha classinha não. Era ali no meio do culto com os adultos. Hoje tem classinha. Mas às vezes a irmã não quer deixar o bebezinho dela na mão de outra pessoa. Aí fica a irmã, ouve um pouquinho a palavra e vai lá para fora. Ouve um pouquinho, vai lá para... Ela é edificada, essa irmã? Tinha que ter alguém para resgatar essa irmã, a criança, para deixar ela tranquila, para ela poder sentar aqui e ouvir a palavra, que lhe vai edificar a alma e salvá-la. Uma mãe atarantada com um filho não consegue. O que eu acho interessante, eu não tive filhos, vocês sabem disso. Mas a família de Lenice tem muitos filhos, os irmãos dela. A minha sogra teve 5 e levava todos os 5 para a igreja. Então, pastor, tu não sabe o que é cuidar de 2 crianças pequenas. O que é cuidar de 5? E nenhuma delas faltava e não deixava de ir a culto por causa de 5 crianças. Então, eu hoje vejo com reserva quando alguém diz, pastor, eu não consigo com uma criança. Uma. Sua mãe criou quantos? 7. Então não me diga que é impossível, não é ir andando. Não me diga que é difícil dominar uma criança. 7 crianças, é muita criança. É uma questão de que é mais fácil, né? Esse que é o problema. Avança aí para mim. Mas se tiver uma estrutura com mais gente voluntária para ficar com as crianças, algumas mães vão poder vir sem desculpa. E tem uma estrutura para ficar com as suas crianças. Agora é as boas obras para fora. Primeiro, para dentro da casa do Senhor, edificar a igreja, fortalecer a igreja. Depois, para o mundo. Ok? Entenderam essa dupla função? Boas obras para manifestar o mundo, a criação. A missão primordial da igreja é pregar as boas novas do Evangelho de Deus ao mundo. O ID é uma comissão universal que abarca todos os cristãos, independente de dons e talentos. O falar de Jesus e do seu reino é missão de tempo integral, em todo lugar. Falar de Jesus e do seu reino não depende de ocasião, não depende de estar dentro de um espaço específico. É missão de tempo integral para todos os cristãos.
Romanos 10, 9 e 15, só separei alguns versículos. Vamos lá? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Essa é a vocação de nós todos. Anunciar as coisas boas do Evangelho, as boas novas. Amém? Mas Paulo coloca uma série de conjectura. Se não tiver quem pregue, como é que vai ser isso? Se não tiver quem fale, se fala com a boca. Tem que fazer a palavra circular. Essa é a missão para fora. Amém? Avança aí para mim, Farão. Por isso, todo cristão, na qualidade de sacerdote, mediador, representante, é um enviado do próprio Cristo. E a ele representa. João 13, 20. Está grandão para todo mundo ler. Vamos lá? Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A triunidade aí. Jesus falou, se eu mandar a Gisete receberem ela, estão recebendo a mim mesmo. E estão recebendo a mim e ao Pai que me enviou. O Pai, eu, Jesus e a Gisete estamos na mesma missão. Quem eu enviar está indo em meu nome e no nome do Pai. Está me recebendo e recebendo o Pai. Compreende isso? Que você é representante do Pai e do Filho? 2 Coríntios 3:2, vamos lá? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Lembrando que carta naquela ocasião não era assim como é hoje. Carta era o rolo aberto. Carta lida porque todo mundo está lendo o que você tem a dizer na sua vida. Você é uma carta aberta para todo mundo. Compreenderam? Tem que ser assim a nossa vocação. E escrita, vamos lá. Nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aqui já não é para a igreja. Aqui é para fora da igreja. O que mais? Estando já manifestos como carta de Cristo. Então, o que eu sou? Uma carta aberta de Cristo. O que eu sou, ambulante? Uma carta aberta de Cristo que todos podem ler. Todos deveriam ver, todos deveriam refletir que eu sou uma carta representante de Cristo. Cristo tem que ser evidenciado em mim, de alguma maneira. Todo mundo entendeu? Produzida pelo nosso ministério. Lê comigo. Escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos nossos corações. Amém? Pelo Espírito somos carta aberta. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em o nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando você prega o Evangelho, você não está indo em seu nome. Quando você prega uma boa nova para qualquer pessoa, você está indo em nome de quem te enviou, o Pai e o Filho. Você está ali na autoridade do Pai e do Filho. Você está ali comissionado. Você está ali como embaixador do reino. Amém? Eu vou fazer uma paráfrase aqui para você entender. Na sociedade, um político, um prefeito, um governador, um presidente deve receber nossa honraria, porque está nessa investidura. Mas diante de Deus,
Se um político estiver passando mal, passando uma dificuldade, e ele vê em você um representante de Cristo, nessa hora ele não é maior que você. Quem é maior? Do ponto de vista humano, ele continua sendo autoridade. Mas do ponto de vista espiritual, ele é só uma criatura. Do ponto de vista espiritual, quem é a autoridade? Eu e você. Quando você vai ministrar sobre ele, você está sobre. Todo mundo entendeu? Então você não é qualquer um. Se te chamou para ir na sua casa para abençoar a sua vida, para abençoar a vida dele, está esperando que você represente Cristo. E nessa investidura você é maior do que ele. Não interessa quem seja. Presidente da República, quem quer que seja. Te chamou como sacerdote? Te chamou como alguém que tem autoridade. Te chamou como representante do Deus vivente de Cristo. Então, na hora de impor as mãos, é você sobre ele, e não o contrário. Entenderam mais esse conceito, irmãos? Avança aí para mim, filhão. Me chamou na sua casa para orar sobre algum enfermo? Eu não quero nem saber quem é o enfermo. Qual é a dignidade dele? Ali eu estou indo como sacerdote, como representante. E nessa qualidade a autoridade é minha. Já perceberam como é que Jesus ensina como se chega na casa de uma pessoa que tem opressão? Tira os incrédulos. Jesus mandou tirar os incrédulos da sala. Ah, pastor, mas eu estou indo na casa dos outros, eu vou mandar nos outros. Vai. Te chamou. As condições são essas. A autoridade sou eu. Fulano e fulano, não quero aqui junto. Acabou. Só os irmãos da igreja comigo aqui para ministrar. Acabou. Ah, mas eu estou mandando na casa dos outros. Tá, na autoridade que você tem em Cristo Jesus. O incrédulo, ele vai dificultar ali a fé ser gerada. O incrédulo pode pegar, o demônio pula de um incrédulo para o outro. O anjo caído. Tu deixar uma pessoa ali que não é cristã do lado ali, está expulsando o demônio daqui, sai daqui, pega nesse outro aqui, ó. É casa vazia. Ele migra. Tira os incrédulos. Não interessa qual a casa de quem é. Do governador, não interessa. Eu estou dando a direção. Tira, sai. Eu que estou falando. Com essa firmeza, com essa convicção. Amém? Aprenderam mais isso, irmãos? Em nome de Jesus? E eu só estou falando coisa que está na Bíblia, viu? Não estou inventando nada, não. Não estou inventando norma, não. O não envolvimento ou isenção ou abstinência da obra de representação do Senhor é omissão. Omissão é grave e será cobrada do cristão. Aquela questão dos talentos, esconder o talento, não querer fazer nada. É grave isso, não é coisa leve, não. Mateus 5,14 até o verso 16. Vamos lá, ler todo mundo junto. Estamos acabando. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quem é a luz do mundo? Eu, nós, vós. Nós todos. Não se pode esconder a luz, como uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como esconder. Ou não deveria esconder. Verso 15. Até tem como esconder. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, alqueire ali a cama, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Amém? Quem é, naquele lugar não tem mais ninguém cristão, é só você é o responsável de iluminar todo mundo. Na tua repartição, no seu trabalho, não tem mais ninguém cristão, só você é responsabilizado a iluminar todo mundo. É você, não tem como se esconder. Se esconder é omisso. Aí Jesus completa, vamos lá, a palavra do nosso Senhor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Todo mundo entendeu? Quando eu era novo Deus me deu algumas sedes, algumas fomes de servir.
E eu declarei diante de Deus, lá na minha infância da minha fé, quando eu tinha 23 anos de idade, eu não quero ser crente de banco. Não quero, não aceito ficar sentadinho só no banco. Vou procurar o que fazer. É simples assim. Não se pode ficar parado, escondido, quietinho, na moita. Tem que fazer alguma coisa. Eu não aceitei ficar no banco, não aceito. Alguma coisa vai surgir. Jamais imaginava naquela época ser pastor. Mas eu ia para o evangelismo. Ajudava o evangelismo. Ajudava nas atividades, ajudava nisso, ajudava naquilo. Virei laje em igreja. As primeiras coisas que eu fiz nas festas de igreja era estar no meio da senhora lavando louça. Porque minha mãe não deixava, era um trauma. Aí na igreja eu podia. Eu ia lavar louça no meio das senhoras lá, todo mundo lavando louça. O único varão, o único rapazinho lá lavando louça. Eu sou profissional. Há 28 anos lavo toda a louça todos os dias da minha casa. Sou profissional em lavar louça. Mas eu busquei um espaço lavando louça com as irmãs na igreja. Estranho, né? Um rapazinho de 23 anos no meio das irmãs lavando louça. Estranho não, eu queria servir, pô. Eu queria servir de alguma forma, eu queria lavar louça. Avança aí para mim. Nosso sacerdócio nos impõe manifestar Cristo às nações, para que andem na luz. Estamos no finalzinho, vamos lá? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui tem dimensões muito profundas que Paulo fala aqui. Na verdade, Paulo quer ver a igreja já glorificada. A redenção do corpo é no dia de Cristo. Quando a igreja for plenificada do Espírito e glorificada, aí nós libertaremos a criação que andará na nossa luz. Mas agora não chegamos nessa dimensão ainda. O que fazer? Continuamos sendo luz e sal. Luz para iluminar, sal para evitar o apodrecimento. A nossa atribuição continua sendo de sacerdócio. Não podemos omitir. É igual o médico. Todo médico faz um juramento de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina na cultura greco-romana. E aí eles fazem um juramento. Não é? No dia da formatura. Tem um juramento que eu não sei como é que são as palavras exatas. Mas a ideia é de salvar qualquer vida em qualquer lugar. É um juramento que eles fazem. Então, se tiver alguém infartando num lugar público, vai se perguntar, tem aqui algum médico? Ele tem que se apresentar, mesmo que ninguém saiba que ele é médico. Pelo menos pelo caráter, pela consciência dele, que ele fez um juramento de salvar qualquer vida. Mesmo que ninguém saiba, ele tem que se apresentar. A mesma coisa, esse paralelo que eu quero fazer com a igreja. Mesmo que ninguém saiba que você é cristão no ambiente público. Na hora que precisa da manifestação de um filho de Deus, quem é que vai se apresentar? Você. Não tem que esperar outro. Não é o bombeiro que a pessoa precisa. Precisa de um homem ou uma mulher espiritual. Vá lá. Se apresenta. Tenta. Faz alguma coisa. Amém? Não tem como transferir a responsabilidade. Essa última afirmativa é essa. Você não pode transferir a responsabilidade. Você é representante de Deus, de Cristo. Pastor, mas eu vou lá tentar, não tenho tanta fé, não consigo nada, falhou. Ah, você tentou. O que você não pode fazer é se omitir. Amém, povo santo? Botei essa ilustração no começo da capa aqui, dar comida para uma pessoa de rua,
Graças a Deus, essa igreja tem trabalho com pessoas de rua. Está lá o trabalho. Quem quiser, vá lá abençoar vidas. Não falta espaço para você trabalhar. O irmão Gilson fica feliz da vida quando chega reforço lá. Na turma que tem lá. Estão lá guerreiros, ó, ano após ano, toda segunda-feira. Guerreiros. Pastor, aqui nessa igreja não dá oportunidade de ser cara de pau. Aqui na igreja não dá oportunidade? Tem oportunidade para tudo. Só querer trabalhar, a pessoa não quer trabalhar e joga nas costas do pastor. O pastor não dá oportunidade. Tem oportunidade para tudo que você quiser fazer. Se apresente. Se apresente que a gente dá oportunidade. Amém? Avança aí para mim. Para terminar a semana, me alegrei muito. Esse vídeo aqui, ó. Tem uns 3 dias mais ou menos. Solta aí. Escurece um pouquinho que fica mais bonito ainda de ver. Tá bom. Amém, irmãos? Legal, né? Isso aí me alegrou tanto o coração. Irmão Frank me falou como é que é o nome dessa obra? Música e Cura. Qual é o hospital, varão? Hospital Central da Aeronáutica. Aí. Tá vendo que bacana? Pegaram o talento que tem e puseram a mão na ação para abençoar as vidas que sofrem. Simples assim. É tão simples. Ninguém está falando em línguas estranhas, nem profetizando. Está só fazendo aquilo que pode fazer. Com o talento que tem. E tem uns talentos bons ali, né? Aqui foi ontem. Lá em Belfort Roxo. Na casa da irmã Elaine. Estava cheinho, né? Tinha bastante mulher lá. Irmã Elaine foi pregar numa igreja. Falou do reino, impactou algumas vidas. E decidiu, vou abrir minha casa... chamar pessoas para pregar o reino de Deus. Simples assim, irmãos. Sem complexidade nenhuma. Está aqui a obra feita ontem. O irmão Rodrigo botei aqui. O irmão Rodrigo está trabalhando com alguns varões na segunda-feira, inclusive pastores. E ontem, no belo sábado de descanso, ele estava com outros varões, ministrando o evangelho. Não se preocupe as pessoas que eu estou exaltando, porque eu posso fazer isso. Outros lábios que te louvem, e não os teus. Eu estou dando exemplo interno, aqui dentro de casa, que é possível fazer a obra com muita facilidade e simplicidade. O que falta, então? O
que falta para você fazer a obra? Falta palavra? Falta comissionamento? Falta botar a mão na massa. Falta simplesmente fazer. Tem uma música do mundo que fala assim, quem sabe faz a hora. Não é? O problema é que não falta oportunidade, não falta comissionamento, não falta nada, não falta evangelho. Falta só pegar e fazer, abra suas portas, abra sua casa, vá na casa de alguém, use o seu sábado para abençoar alguém. É simples assim, irmãos. Então estou exaltando os varões e varoas daqui da casa que estão pondo a mão na obra e fazendo. Amém? Pode acender aí e terminamos nossa aula. Precisa não. Precisa não. Essa casa aqui é muito pequenininha, todo mundo está vendo o que precisa ser feito. Quantos entenderam, queridos, que a unção, o Espírito Santo, não importa o que você receba de poder, nada mais é para ser servidor, servo, escravo, sacerdote. Amém? Fica de pé nessa hora. Todos vocês, desde os mais jovens ao mais ancião. E quando chegar, aí ganhou mais um galardão. Vocês dão mole, ele vai lá, pega, se dá bem, só aumentando o crédito dele lá diante de Deus. Quem der água a um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Está escrito, Jesus falou. Só um copo d'água. Não falta oportunidade, irmãos e irmãs. Tem tanta gente talentosa aqui. Essa casa está cheia de gente, cheia de capacidade. Não falta nada. Faz a obra. Ah, pastor, estou orando. Tá, ora bastante. Mas ora mais para ser breve o negócio da oração, está durando muitos meses. E não sai nada do papel, né? Não sai nada para a vida prática. Ora mais, irmão. Senhor, eu tenho vontade de abrir minha casa e fazer uma obra. Faz. Irmã Luciana Gimenez faz um trabalho bonito lá no Paço Lumiar com crianças. Tem mais uma porta lá. Vai lá ajudar a irmã Luciana, irmã Cristina, André. Vai lá, está lá. Oportunidade. Não falta oportunidade. Falta disposição de servir. Só isso. Deixa eu só dar a última dica. Se você está se sentindo incomodado por estar não fazendo nada para Jesus, quando você faz a oração assim, ó, Senhor, eis-me aqui. Aí você vai estar lascado. Porque se você fala com sinceridade, Senhor, eis-me aqui, aí você vai trabalhar para caramba. Porque não vai faltar seara para trabalhar. Diga isso com vontade para Deus, amém? Examina a si mesmo. Está passando os tempos, está passando os anos. O mundo está quase indo para o Beleléu, a Terceira Guerra Mundial às portas. E você não faz nada para Jesus? Nada, nada, absolutamente nada. Faça alguma coisa em nome do Senhor. Estou dando a dica, abra a sua casa para as coinonias. Recebe os irmãos na sua casa, é bênção. É bênção, é oportunidade de evangelizar, chamar vizinhos. Faça alguma coisa. Em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, louvado seja o Senhor por essa manhã na tua presença. E te louvamos pela tua palavra. Porque a tua palavra é muito objetiva para nós, Senhor. Ela é muito clara. Ela nos mostra tanto os privilégios como os deveres. Obrigado pelo privilégio de ser nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Obrigado pelo dever de servir ao Senhor com tudo que tenho, com tudo que sou. Obrigado pelo dever de representar Cristo ao mundo e principalmente servir aos meus irmãos. Senhor, continua habilitando essa casa para que possamos servir já no nosso ser, no nosso cerne, sem ninguém ficar obrigando, sem ninguém ficar oprimindo, sem ninguém ficar lembrando. Queremos servir porque sabemos que precisamos servir. Queremos servir porque isso dignifica a minha vida. Porque isso atrai o teu olhar de misericórdia e de amor para a minha vida. Tu se agrada dos teus filhos servidores. E te clamamos, Deus, misericórdia sobre aqueles servos que, sabendo que tu queres que sirvam,
ainda assim se omitem, ainda assim se retraem, são remissos. Deus tenha misericórdia de nossos irmãos, desperta-lhes o ânimo, desperta-lhes do sono, para que possam ativamente estar obrando na tua casa, obrando, Senhor Deus, as obras que o Senhor designou de antemão, na eternidade, para que nós andássemos nelas. Existem obras que só eu posso fazer, o Senhor designou para mim, mas existem obras para cada um dos membros do corpo de Cristo. Existe obra para todos nós. Então habilita os teus servos, desperta, Senhor Deus, desemboca esse vaso que está embocado de cabeça para baixo, para que seja útil para o seu possuidor. Tu és o nosso dono, nós vivemos e respiramos para isso, para servir. Ajuda-nos a viver essa dimensão agora, e depois no reino milenar, e para todo sempre, nós queremos servir. Abençoa os teus servos, teus escravos, teus eleitos, a chegarem bem nos seus lares, e logo mais à noite retornarem para te adorar, Deus Todo-Poderoso, e nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, que vive para interceder por nós. A ti toda honra, meu Rei, meu supervisor, bispo da minha alma. A ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. Glórias ao Senhor. Aleluia. Vão.